Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui ter um devocional na palavra de Deus nesta manhã, terça-feira, que nós vamos começar agora no Evangelho de Lucas, uma vez que vamos trabalhar um dia nos Salmos e outro dia no Evangelho, e assim caminhando em cada um desses livros e aprendendo com a palavra de Deus, porque é assim que eu faço no meu devocional. Amém? Então, gostaríamos desse período da palavra que nós particularmente temos com o Senhor, de estarmos juntos para juntos aprendermos a palavra de Deus, nos alegrarmos, permitir o momento devocional, este momento que a gente permite a palavra encher a nossa vida, né? São mensagens diferentes quando a gente se prepara para defender uma doutrina ou, enfim, estudar para uma classe, mas aqui queremos ver e sentir a palavra de Deus enchendo o nosso coração, a nossa alma, nos preparando para a vida que nós encontramos no resto do nosso dia. E como falamos de dia a dia, né, cada dia é um jeito. Ontem estava um pouquinho ruim, hoje a voz está pior, a gripe está pior, o olho está um pouquinho ruim também, mas pela graça de Deus nós estamos aqui e estou com a palavra de Deus nas minhas mãos, que eu me alegro diante do Senhor por este privilégio. O Evangelho segundo São Lucas, e se você tem uma Bíblia aí perto, agarra ela aí, por favor. Coisa preciosa é esta palavra, a palavra de Deus. E vamos ler alguns versículos deste texto, versículo 1 em diante diz: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informado. O interessante nesse prefácio, né, do Evangelho de Lucas é ele ter sido cuidadoso, como ele diz, pareceu-me a mim conveniente descrever, né? Ele no versículo 2 ele foi atrás dos fatos, versículo 1 e 2 ele fala, eu fui atrás dos fatos, das coisas que se cumpriram, segundo aqueles que presenciaram, ou seja, quem esteve com Jesus, quem viu o que ele fez, quem sabe contar direitinho como foi a coisa. Eu fui atrás deles. E a beleza que ele fala é do versículo 4. Isso é o que me falou muito ao coração lendo estes versículos. Para que você, Teófilo, conheça a certeza das coisas que você já ouviu, que você já foi informado, né? Então, o evangelho, a gente já escutou, as pessoas escutam de uma maneira ou de outra a conversa, ou a pregação, ou o ensino, ou enfim, o conhecimento do evangelho ele é transmitido. Mas muitas pessoas hoje têm sido, eu digo mais aqui nos Estados Unidos, que é onde eu posso dizer, né? Muitos crentes americanos têm sido abalados por um grupo progressista, chamado cristianismo progressivo, que vem questionar a veracidade das coisas bíblicas. E quando eu leio este versículo aqui de Lucas, eu vejo que beleza, né? Que Lucas, ele foi levantado por Deus para ser este homem que queria dar para Teófilo, e por que não dizer para nós a certeza das coisas como foram. Ou seja, você já ouviu, mas agora eu vou escrever com coisa comprovada de gente que viu mesmo, que eu pude comprovar. E há muitas pessoas que se dão a estudar a realidade de como provar, né, a veracidade dos textos bíblicos, que são históricos também, para a glória do Senhor, mas está aqui um que o Senhor deixou para nós. Seguindo no versículo 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas,
porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Uau! Pois é, então Zacarias, aquele sacerdote, né, foi no seu turno a servir ao Senhor no templo, um homem que andava em perfeição, né? Isso que eu achei bonito aqui agora, perceber o testemunho da palavra de Deus sobre ele, como ele e a mulher, né, eram uma pessoa, são fiéis à palavra de Deus mesmo, fiéis a Deus. Aí ele foi orar e um anjo aparece e fala que ele vai ter um filho. E é interessante dessa e algumas outras passagens, são poucas, mas que Deus tem essa chamado, né, desde o ventre da sua mãe. Então, claro que o chamado de Zacarias, a promessa de Zacarias é uma promessa do Antigo Testamento, que já havia alguém que ia ser, né, preparar o caminho do Senhor Jesus. Então, Zacarias e Isabel foram os escolhidos, aleluia, para serem os pais terrenos, né, de João Batista, com certeza só terrenos, os pais de João Batista, né? E então Zacarias aqui ouve, e porque havia um chamado tão especial, essa é outra beleza do como Deus ele é detalhista, como aconteceu com Sansão, né? E outros, que Deus diz, olha, não vai beber bebida forte, tem que viver assim, ele vai ser cheio do Espírito, ou seja, alguns detalhes, inclusive o nome dessa criança foi lhe dada antes. E aí ele diz, Deus será com ele, o espírito de Elias, olha lá, vai ser dado para ele, né? Porque para converter os corações dos pais, dos filhos e dos rebeldes, ou seja, Deus estava dizendo que João Batista seria usado por Deus para converter, para trazer uma mensagem de conversão, para a sua mensagem, o seu ministério ser aquele que vai trazer o povo ao arrependimento. E que lindo ver, né, a prova bíblica disso, mas que mais bonito é ver Deus já falando toda esta realidade ao Pai antes do Filho ter nem sido gerado. E o fim está escrito para que a Escritura sempre se cumpra, né? Já havia profecia, agora ele diz o anjo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista veio para isso, preparar o povo de Israel que estava naquele tempo de silêncio da voz de Deus, que estava esperando um Messias já quase sem fé, né? Mas agora João Batista há de ser levantado para levantar a disposição do povo outra vez para receber o Senhor, portanto, o Salvador, o Messias. Aí o versículo 18 diz, então, Zacarias ao anjo, como saberei isso? Ora, coitado de Zacarias tinha muitas razões para perguntar isso, mas ao mesmo tempo, ver um anjo não é todo dia, né, irmãos? E ele podia ter dito glória a Deus e acreditado, mas ele logo questionou, parece até a gente, né? Como que vai ser isso? Como eu saberei disso? Porque eu já sou velho e a minha mulher também avançada em idade. Estou lendo 18, agora o 19. Respondeu o anjo e disse-lhe, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Que coisa, né, irmãos? A autoridade de Deus, quando ele fala, né? E Deus, quando fala, ele espera. A gente crê. E na Bíblia é lindo isso, ver como nós somos tão humanos como qualquer um destes personagens bíblicos, que foram homens e mulheres como nós também. Às vezes a gente se questiona, mas tem que aprender. Quando Deus manifesta e a gente sabe que é de Deus, então temos que crer, porque veja, ele pagou um preço de que ficou mudo neste tempo, porque não creu nas boas novas que o Senhor lhe estava dando. Versículo 21, nós estamos terminando este contexto aí. O povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo.
E saindo ele não lhes podia falar, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Que lindo, Isabel. Já uma senhora, né? Uma anciã, praticamente. Por que não dizer uma anciã? Agora o seu esposo chega, entra ela e ela engravida. Um sonho de uma vida, né? Um sonho de uma vida. E para além do mistério, uma outra coisa que me tocou neste texto, para além do mistério do plano de Deus para Zacarias, há o detalhe de que em fazer isso, Deus está cumprindo o desejo de coração de um casal. Quando o anjo falou com Zacarias no versículo 13, ele disse: a tua oração foi ouvida, porque não tem filho. Vou te dar um filho, né? O Senhor vai te dar um filho. E no versículo 25 que a gente acabou de ler, a Isabel fala: assim me fez o Senhor porque olhou para mim, atentou para mim, tomou atenção em mim para destruir o meu opróbrio, para tirar a minha vergonha. Uma mulher naquela época não ter filhos, um casamento toda a vida, era uma vergonha que carregava. Mas o Senhor não só deu a ela, aleluia, olhou para ela, esta mulher fiel ao Senhor, e eu posso imaginar ela se escondendo, mas orando e agradecendo a cada dia, as lágrimas descendo nos seus olhos, porque o Senhor atentou para o seu choro, para o seu clamor, né? E para tirar a vergonha dela que ela carregava. E depois, na próxima leitura, com certeza a gente vai ler mais sobre Zacarias e o decorrer desta linda história bíblica. Que com esta palavra de alegria de um Deus, aleluia, que conhece os nossos clamores e que, se for possível, se não for para nosso prejuízo, ele tem inclusive prazer de nos dar aquilo que desejamos. Ele supre o que nós necessitamos, mas ele tem prazer de dar até o que nós desejamos, desde que isso não venha a ser tormenta para as nossas vidas, mais bênção. Que Deus possa ricamente abençoar você e a mim neste dia que nós começamos. Adiante da santa palavra de Deus, tomemos um tempo de oração, ainda que seja curto, se o tempo não permitir, mas que possamos sair do nosso dia preparados para a batalha que Ele está adiante de nós. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.